Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos falar a respeito da Receita Federal, que ela está lançando esse programa, digamos assim, de notificação dos contribuintes considerados como devedores quanto mais. Isso tudo daí eu vou explicar da maneira breve e objetiva para todo mundo ter conhecimento do que é esse devedor quanto mais e também o parâmetro que a Receita Federal está utilizando para fazer esse tipo de busca atrás de dinheiro para aumentar sua arrecadação. O primeiro ponto é o seguinte: a Receita Federal ela está começando agora. Isso daí é uma notícia quentinha, agora saiu de manhã, no dia 28, e ela está fundamentando esse tipo de comportamento da Receita com base na justiça fiscal. Isso daí não existe justiça fiscal, porque o Brasil em si, o sistema tributário é completamente injusto, tributa o consumo e não só a renda, fazendo com que o pobre pague muito imposto de maneira desproporcional e o rico, logicamente, tem todo o aparato para não pagar imposto ou reduzir o pagamento de imposto. Preservar um ambiente concorrencial saudável, isso daqui o governo ele não está preocupado com isso. Ele, na verdade, ele está querendo aumentar a arrecadação dele. Aí utiliza dessas palavrinhas bonitas para fundamentar essa busca atrás de recurso financeiro. O outro, incentivar o cumprimento voluntário das obrigações tributárias. Isso daqui é o foco dele. Ele colocou fortalecer a justiça social, justiça fiscal, preservar um ambiente concorrencial saudável, para depois chegar no objetivo principal dele. Ele bota no finalzinho. Aqui, o que ele quer, o pagamento voluntário, que ninguém atrasa o pagamento de imposto e aumenta o caixa dele. É isso que ele quer, para todo mundo ficar bem ciente. Ó, em consonância com os princípios da legalidade, porque está na lei, né? Se paga um imposto, isonomia, isso aqui ele também não está querendo saber, por causa da, como eu já disse, a carga tributária completamente absurda em cima do pobre. E a reforma tributária nada mais é do que simplificou a cobrança, mas não é de imposto nenhum. E eu acredito que a nível de futuro vai ter novo tipo de aumento de imposto. Porque o governo, quanto mais tem, mais ele quer e mais ele quer arrecadar. E transparência. Vamos aqui. Ó. A administração tributária iniciou envio de notificações, as primeiras, ó, para ser a contribuintes que pode ser caracterizado devido aos quanto mais. Para dar uma ressalva, o primeiro ponto é o seguinte: isso aqui foi estabelecido em lei complementar 225/2026. Foi no governo Lula que teve essa criação da lei complementar, para ser bem objetivo. O que seria um devedor quanto mais? É um empresário, é uma pessoa que tem experiência no ramo e sabe como funciona a questão de cobrança de imposto. Por que eu afirmo esse tipo de definição de devedor quanto mais? O devedor quanto mais, ele sabe que o governo, ano após ano, ele se endivida e precisa de dinheiro cada vez mais. O que é que ele faz? Ele não paga o imposto de uma maneira proposital, sabendo que o governo ele cria programas de renegociação de dívida, reduzindo os juros e multa ou zerando os juros e multa, ou quem sabe reduzindo o valor principal. Isso aí depende muito de estado para estado, também se é União, se é município, o que é o tipo de imposto sendo cobrado. Isso daí é muito comum e quem é empresário sabe o que eu estou dizendo. A pessoa experiente, vamos supor, de IPVA, vamos falar de um imposto estadual. A pessoa é dono de uma concessionária, o dono de uma empresa, tem 30 carros e sabe que o valor do IPVA vai pesar no seu caixa. Você até tem dinheiro, mas vai utilizar esse dinheiro para alavancar sua empresa. E sabe que o risco de ter uma fiscalização em cima do IPVA é baixo, na realidade da sua empresa. O que é feito? A pessoa não paga o IPVA, deixa a dívida acumular e espera nos meses já pré-definidos pelo Estado, que a pessoa que está no ramo já sabe os meses que o Estado mais precisa de dinheiro e que vai abrir essa popular negociação. Muitos chamam de PERC, outros denominam com outros nomes. Mas basicamente é o quê? O Estado precisa de dinheiro, vai atrás desses devedores, que ele sabe que deve, que tem dinheiro e não quer pagar, mas quer pagar o valor que ele tem como devido, e fazer esse tipo de negociação.
Aí, isso daí seriam os devedores quanto mais especialista. Tem tanto na esfera tributária, eu tô falando mais na esfera tributária, mas também tem na esfera bancária. Vamos supor uma pessoa que tem até o dinheiro para pagar o banco, mas sabe como é que funciona esse sistema. Ele pega, tem um crédito de 100 mil disponibilizado, pré-liberado no banco, ele pega os 100 mil, gasta ou investe no que ele quer. Aí quando chega a primeira fatura ele paga, a segunda ele paga, na terceira em diante ele não paga. Aí ele vai começar a ser cobrado, o banco vai fazer aquelas ameaças todas, quem sabe entra com ação na justiça, ele já tem o jurídico dele para fazer isso. Aí vai se arrastando, se arrastando. Aí o banco ele começa com a dívida lá em cima e depois vai caindo. Chegando a um ponto que ele pediu 100, pagou 20, teve 80 de lucro, investiu no negócio dele, conseguiu menos de 50 mil do investimento que ele fez. Resumindo, pegou um dinheiro, pagou menos do que ele pegou e ainda ganhou lucro em cima do investimento que ele fez. Aí isso aí se chama devedor quanto mais uma pessoa experiente. Mas ele se mistura com devedores habituais. Isso daí é o grande perigo do governo. Ele tá com a sanha arrecadatória, essa vontade de conseguir mais dinheiro cada vez mais, porque o gasto está estratosférico, e bater em cima de um empresário coitado que realmente está numa situação precária financeira e não consegue pagar as contas diante da situação econômica ruim do Brasil. Aí aqui ele define inadimplência substancial, reiterada e justificada. A inadimplência é considerada substancial quando o crédito tributário em situação regular ultrapassa 15 milhões. 15 milhões ele já está definindo que ele não vai pegar empresas pequenas. MEI, ele não vai pegar uma empresa pequeno porte que não movimente muito, ele não vai pegar. Ele quer algo, digamos, 15 milhões para a União não é nada, mas ele botou esse parâmetro daí, já é pouco para a União. Para uma pessoa normal, 15 milhões é muito, mas para o Estado de Pernambuco, de São Paulo é pouco. Imagine para a União, que movimenta bilhões, trilhões de reais. Aí ele já colocou esse parâmetro, já para definir quem ele quer atacar. Ó, representa mais de 100% do patrimônio conhecido do contribuinte. Pode ver que ele bota patrimônio conhecido, porque existe patrimônio oculto, sombrio, que o contribuinte tem, não diz para ninguém, nome de terceiros, etc. E o governo já sabe tanto disso que ele bota patrimônio conhecido. Vamos supor que a pessoa tenha 100 milhões de patrimônio e declarado ele tem 500 mil e deve 15 milhões. Aí isso é uma operação esquisita. A caracterização é como reiterada, é quando é irregularidade em 4 períodos de apuração consecutiva, 4 anos, ou em 6 alternados, ou nos últimos 12 meses. Já a inadimplência é tida como justificada quando existem motivos objetivos para afastar a contumácia. O que seria isso? O empresário ele tem um dinheiro em caixa, ele deve 300 mil, ele tem 500 mil no caixa. O governo sabe que ele tem 500 mil porque ele consegue acessar os dados bancários da empresa e a pessoa simplesmente não paga, vai gastando, vai fazendo outras coisas, vai investindo na empresa, vai viajando tal e não paga para o governo. Ele sabe disso. Aí isso daí caracteriza principalmente que é algo objetivo e diante tá tudo eletrônico, o governo acessa tudo. Por isso que o governo Lula estava querendo tanto real digital, esse controle todo em cima das transações para ter essa segurança na hora da cobrança. Ó, a análise realizada pela administração tributária abrange débitos em situação devedor, bem como exigibilidade suspensa necessária administrativa. Isso daqui tem os critérios de exigibilidade suspensa. Vamos supor que teve parcelamento, aí a pessoa não pagou, tem aberto, aí a pessoa está pagando. Tem outras situações que não é no mérito entrar. Mas ele informa que o alvo dele são 25 bilhões de reais. Ele está atrás de dinheiro e ele quer 25 bilhões de reais. Como ele vai conseguir, ninguém sabe. Se ele vai ter de botar a faca no pescoço do contribuinte ou vai com um bom papo amigável para ver se a pessoa paga voluntariamente. Mas pelo histórico do brasileiro, que é um povo muito guerreiro, não vai se entregar facilmente para o governo e vamos ver quem é que vai ganhar com essa cobrança toda ou se o governo vai ter de descer para o limite mais baixo, um valor inferior a 15 milhões de reais. Eu estou fazendo esse vídeo para alertar todos vocês para ficar ciente do que pode acontecer. Isso é uma notícia fresquinha que saiu no dia 28 e vai pegar muito empresário de surpresa
quanto esse tipo de movimentação do governo. Começa a chegar cartinha de notificação da empresa ou no endereço físico do empresário, pedindo essa regularização, investigação, precisa ter apresentado defesa perante a Receita Federal. Aí isso daqui, ó, ele ainda bota aqui, ó, umas ameaçazinhas. Caso não haja regularização ou acolhimento à defesa, os contribuintes poderão ser sujeitos às medidas previstas. Pode ver que já foi criada uma lei sob medida para botar a faca no pescoço do contribuinte. Inscrição na informativa não quitados, do setor público, cadinho. Isso daí tira incentivos fiscais, etc. Tem empresa que isso é muito importante. Vedação de abrangência e celebração de transação tributária. Isso daqui é para a pessoa não negociar os débitos, ele vai enrijecer, vai ser mais duro. Impedimento de benefício fiscal. Isso de benefício daqui pega muito na empresa que quer se fixar e quer ter uma isenção tributária. Isso aqui realmente é muito relevante para empresas que movimentam um certo capital. Em caso de extremo, declaração de inaptidão do CNPJ. Isso daqui adianta a todos vocês que é o último imposto, a última imposto que a Receita Federal vai fazer, porque ela quer dinheiro, ela não quer matar a empresa. É aquele negócio, ela quer um escravo tributário, mas ele não quer matar o escravo, senão ele deixa de ganhar dinheiro. Mas isso aqui pode acontecer. Isso aqui é o caso extremado do extremado. Ele vê que a pessoa não realmente não tem condições de pagar, ele mata de vez a empresa. Pode pena tributária é que não tem como penalizar empresas que enfrentam dificuldades financeiras legítimas. Isso daqui é uma questão muito difícil de dissociar, principalmente quem é especialista, no devido quanto mais ele se mistura muito bem com esse tipo de empresa. Mas aí é o que eu digo. Proibir prática reiterada de inadimplência estratégica, conforme eu já disse para vocês, expliquei o que é a inadimplência estratégica e dá certo. Eu digo para você que tive uma assessoria bem feita, dá certo. A pessoa ganha muito dinheiro, já testemunha muita gente ganhando dinheiro com isso daí, mas não significa um caminho tranquilo e de rosas. A pessoa tem que ter um psicológico bom também para fazer isso e aguentar a cobrança do Estado. Ó, com distorções de mercado, etc. Eu vou ficando por aqui. O meu objetivo foi alertar todos vocês dessas medidas do governo. Isso é a primeira medida que ele está pressionando para conseguir levantar 25 bilhões. Se a Receita não conseguir levantar esses 25 bilhões, outras medidas serão adotadas. Por isso que eu estou dando essa prévia, tá batendo logo nos empresários, para depois, quem sabe, se não conseguir atingir esse objetivo dos 25 bilhões que o governo precisa, ele cria outros padrões arrecadatórios. Eu vou ficando por aqui. Peço que todos comentem, compartilhem e divulguem esse vídeo para chegar no máximo de número de pessoas possíveis. Essa informação foi tirada do próprio portal do Gov da Receita Federal, mostrando a legitimidade e a veracidade das informações. Muito obrigado a todos e até a próxima.